Nesse vídeo, nós iremos falar sobre a América Anglo-Saxônica. Conhecida como continente americano ou América, está localizada nos hemisférios sul, norte e ocidental e está situada entre os oceanos Pacífico, Atlântico e Antártico. Tem uma área de aproximadamente 42.459.000 km² e é classificada como a segunda maior em extensão territorial. O seu espaço geográfico é demarcado por grandes diversidades culturais e pelas suas paisagens naturais. O nome América Anglo-Saxônica é usado para fazer referência aos países mais envolvidos do continente americano, que tem como sua língua oficial o inglês. São eles os Estados Unidos e o Canadá. A América Anglo-Saxônica é uma região que abriga importantes tipos de coberturas vegetais, como tundra, floresta temperada, estepes e pradarias, vegetações desérticas, savanas, vegetações de altas montanhas e áreas desprovidas de vegetação. Tundra acontece em áreas onde o clima predominante é o frio, com invernos longos e rigorosos. Floresta temperada são desenvolvidas nas regiões nas quais as características do clima predominante é o temperado, com verões quentes e invernos rigorosos. Estepes e pradarias, presentes em regiões de clima semiárido, com temperaturas elevadas e longos períodos de seca. A vegetação predominante é a rasteira, com herbáceas. Desertos corresponde a um tipo de região em que a precipitação pluviométrica não ultrapassa 250 milímetros ao ano. Essa condição, aliada à perda da água por evaporação em forma de vapor, torna a região extremamente seca. A amplitude térmica também é extrema, variando do muito quente ao dia e muito frio durante a noite. Vegetação desértica se desenvolve em áreas de clima desértico, muito seco e pouquíssima incidência de pluviosidade, como, por exemplo, as espécies xerófilas. Savanas ocorrem em lugares de clima subtropical, com incidências de chuvas bem distribuídas durante o ano, de temperaturas que não ultrapassam os 10 graus Celsius em determinados períodos. Pântanos são áreas planas de abundante vegetação herbácea ou arbustivas, que permanece a maior parte do tempo inundada. Os pântanos surgem geralmente em áreas onde o escoamento da água é lento. Vegetação de altas montanhas apresenta clima frio e em montanhas de até 1.000 metros acaba ocorrendo os bosques caducifólios. Até 1.800 metros predominam as coníferas e acima de 2.000 metros apresentam os prados. Ausência de vegetação. Lugares que apresentam temperaturas muito frias e grande quantidade de gelo, que impede a proliferação de vegetação. Definido pela latitude, o clima temperado continental e oceânico é marcante na região. Somente o norte do Canadá está nos limites entre o polar e o subpolar, e a porção sul dos Estados Unidos está no tropical. O clima predominante dos países que ficam na América Anglo-Saxônica é o temperado continental e oceânico, com temperaturas médias anuais inferiores a 20 graus Celsius. O relevo da América Anglo-Saxônica é muito diversificado, com presença de planícies, planaltos e montanhas rochosas, e dobramentos modernos também, com altitudes que variam de 4.000 a 6.000 metros. Agora iremos falar sobre o primeiro país que compõe a América Anglo-Saxônica, que é os Estados Unidos. Então vamos começar com a sua economia. Os Estados Unidos têm um parque industrial variado, com grandes produções de bens de consumo e de tecnologia, além de um robusto setor de serviço. Por esse motivo, a economia estadunidense é usada como modelo mundial e o dólar é a moeda mais usada em transações internacionais. Sendo uma das maiores potências, os Estados Unidos se localiza na América do Norte, fazendo fronteira com o Canadá e com o México. O país é banhado por 3 oceanos, o Ártico, o Pacífico e o Atlântico, e possui como capital a cidade de Washington, District of Columbia, com uma extensão territorial de 9.831.510 km². E cerca de 80% dessa população usa o inglês como língua oficial. Em alguns lugares fala-se também o francês, como no estado de Louisiana, que foi colonizada pelos franceses antes de ser incorporada aos Estados Unidos, e é considerada a região que mais se fala francês no país. Os estados como Texas e a Flórida têm como língua oficial o espanhol, só que é mais usada pelas empresas. Por último, o Havaí é o único
estado bilíngue, tendo o havaiano e o inglês como língua oficial. Os Estados Unidos têm um clima bem variado dependendo da região. Então vai desde o subtropical, na Flórida, até o clima frio e polar do Alasca. E eles também têm os desertos áridos do centro-sul, como Chihuahua. E eles também têm um clima mediterrâneo, né, que se encontra na região da Califórnia, que aí eles vão ter um inverno ameno e um verão com temperaturas mais elevadas. Os relevos possuem parte da costa oeste americana, como as montanhas rochosas, por exemplo, as Cordilheiras do Colorado, que atravessam boa parte do país. Seguem por mais de 4.800 quilômetros a partir da parte norte da Colômbia Britânica, no oeste do Canadá até o Novo México. No sudoeste dos Estados Unidos, há também os Montes Apalaches, com mais de 250 milhões de anos. Foram desgastados pela erosão ao longo do tempo e vão da porção central do estado de Nova York ao estado da Geórgia. Além disso, a sedimentação de origem vegetal nessa região é originada de bacias carboníferas. Na porção central do país, a Grande Planície é formada por sedimentos de várias origens e constitui a principal unidade do relevo dos Estados Unidos. Assim, as condições naturais favoreceram a implantação dos cinturões agrícolas, que é um meio de produção onde é possível realizar uma adequada separação das plantações, de acordo com o clima e o solo. Outros fatores que também influenciam diretamente são o cinturão do trigo, Wheat Belt, do milho, Corn Belt, e do algodão, Cotton Belt. As montanhas rochosas se estendem de Montana, estado do oeste dos Estados Unidos, definida pelo relevo diversificado que inclui desde as montanhas rochosas até as grandes planícies ao Arizona, situado na região sudoeste dos Estados Unidos, e apresentam grandes altitudes. A cadeia da costa, a Serra Nevada e a cadeia das cascatas, na porção ocidental, são áreas expostas a uma grande frequência, como a falha de San Andreas, na Califórnia, e ao vulcanismo, como o vulcão Santa Helena, no estado de Washington. O clima é temperado continental úmido, com temperaturas mais baixas, ou seja, invernos longos na fronteira com o Canadá e na região dos Grandes Lagos. No centro-leste ao sul, os verões são mais longos. No litoral atlântico, a corrente fria do Labrador, com origem na região polar e no mar da Groenlândia, forma uma massa de águas frias que vão para o sul da ilha até o mar de Labrador, e isso faz com que o inverno fique mais rigoroso. As florestas temperadas, com folhas decíduas, predominam nas áreas mais úmidas. Na Grande Planície, destacam-se as pradarias, pastagem natural que possibilita condições propícias para a criação de animais, como bovinos, caprinos, ovinos e equinos. Também pode ser chamado como pampa ou praire. No sudeste, o clima subtropical úmido é o que predomina, tendo chuvas abundantes no verão e invernos amenos. Os ciclones tropicais, ou chamados furacões, se formam nas Antilhas, localizada no noroeste do Caribe. Causam grandes danos materiais e perdas humanas. Na Flórida, encontram-se as florestas subtropicais, onde os troncos das árvores possuem cascas finas e lisas, e as folhas das árvores se desenvolvem para deixar a água da chuva escoar, e as tropicais, como a Floresta Nacional El Yunque de Porto Rico, sendo a única floresta tropical dos Estados Unidos. No centro-oeste, predominam os climas áridos e semiáridos, obtendo as estepes que são constituídas basicamente por gramíneas, que são típicas das regiões semiáridas. Nas áreas de maior altitude, predomina o clima de montanha. O Oceano Pacífico, especificamente na porção noroeste, apresenta o clima temperado oceânico, com influência da corrente quente do Japão, que ameniza as temperaturas no inverno. Na Califórnia, por exemplo, predomina o clima mediterrâneo, com invernos suaves e úmidos e verões quentes e secos. Na porção noroeste mais úmida, há a presença de florestas de coníferas, tipo de vegetação predominante das regiões localizadas em elevadas latitudes, cujo clima é
típico é o continental, frio e polar, com baixas temperaturas, verão curto, inverno longo e intensas precipitações em forma de neve, é marcante. E nas áreas de encostas ao sul, apresentam as florestas de sequoias, maior floresta de árvores gigantes na Califórnia, e cedros, árvore de madeira compacta, resistente e de baixa densidade, facilmente encontrada em grandes altitudes e comum em climas frios, nativa da América do Norte e pode atingir até 60 metros de altura. Na Califórnia, os incêndios florestais são muito comuns, principalmente entre os meses de junho a outubro, havendo grande temporada de seca no estado. Ano passado, por exemplo, 2 incêndios atingiram 5.900 hectares, deixando cerca de 90 mil pessoas desabrigadas perto de Los Angeles, na Califórnia, estradas bloqueadas e 2 bombeiros gravemente feridos. Segundo os bombeiros, os incêndios começaram em Irvine Hills e se expandiram devido aos ventos fortes e à temperatura seca. Entre os estados americanos, o Alasca é o que possui a menor temperatura do país, dividido em polar e subpolar, além de apresentar vegetação tundra, ou seja, espaçada e rasteira devido ao clima polar. Já as estações do ano nos Estados Unidos têm como verão, que vai de junho a agosto, tem o outono, que vai de setembro a novembro, tem o inverno, que vai de dezembro a fevereiro e, por último, a primavera, que vai de março a maio. Segundo o IBGE, os Estados Unidos têm aproximadamente 333 milhões de habitantes, sendo eles, em sua grande maioria, imigrantes vindos da América Latina e da Ásia. Vale ressaltar que a Califórnia é o estado que possui o maior número de estrangeiros no país. Outro fato importante é que os Estados Unidos têm como uma das suas cidades mais populosas Nova York, além de ser considerada a cidade mais sustentável do país. Segundo o ranking divulgado pelo site de finanças Wallet Hub, Nova York é a cidade mais populosa dos Estados Unidos e a terceira mais populosa do continente americano. Outro fato importante é que Nova York é considerada uma das cidades mais seguras do mundo, pois a sede das Nações Unidas se encontra lá. Por fim, entre os pontos turísticos de Nova York, tem o Strawberry Fields, onde foi feita uma homenagem a John Lennon, o Central Park e a Estátua da Liberdade. Los Angeles é a segunda cidade com maior número de habitantes. Está localizada na Califórnia, a oeste dos Estados Unidos, e é conhecida especialmente pelo seu entretenimento. Los Angeles concentra a maior parte da indústria cinematográfica do país, onde muitos turistas vão lá para conhecer Hollywood, que tem como sua principal atração a Calçada da Fama, que percorre cerca de 2 quilômetros de calçadas com estrelas que celebram os mais importantes nomes da indústria do entretenimento, que é dividido em 5 categorias: música, cinema, teatro, rádio e televisão. São Francisco é outra cidade muito populosa, tem cerca de 1 milhão de habitantes, sendo a cidade com maior densidade demográfica do estado. Ela é considerada um dos centros financeiros dos Estados Unidos e uma das cidades mais ricas do país. Tem como seu cartão postal a Golden Gate Bridge, que é uma ponte com cerca de 2.700 metros de comprimento. Boston está localizada no estado de Massachusetts e é considerada uma cidade global, sendo um importante centro econômico, financeiro, comercial e industrial dos Estados Unidos. Na cidade se localiza uma das universidades mais conhecidas e importantes do mundo, Harvard. Boston também é bastante conhecida pelo esporte, possuindo fortes equipes esportivas como de beisebol e futebol americano. Um dos pontos turísticos mais famosos é a Trilha da Liberdade de Boston. Ela é uma trilha construída por tijolos vermelhos que indicam um caminho a ser seguido para conhecer as principais atrações da cidade, que são marcadas por medalhões dourados no chão. Ao longo do caminho estão monumentos, prédios históricos, igrejas centenárias, cemitérios, museu e entre outros. Por último, Miami é uma das cidades mais conhecidas pelos brasileiros, popular pelas praias, baladas e pelas inúmeras lojas e shoppings que atraem consumidores do mundo todo. A cidade se encontra no estado da Flórida, na costa leste dos Estados Unidos,
concentrando muito imigrantes, e as línguas mais faladas são o inglês e o espanhol, e é também considerada um importante centro financeiro do país. A população dos Estados Unidos é formada por imigrantes, na qual estão representadas em etnias e pessoas de todos os países do mundo. A raça dominante é a anglo-saxã, descendente do povo inglês, ou que possui relação de parentesco. Há também negros e asiáticos. Nos Estados Unidos, o preconceito racial perdurou e continua até os dias de hoje. Com isso, grupos regionais ou nacionais, como o Alt-Right, Direita Alternativa, que não representa uma organização em si, mas é um grupo de pessoas em torno de um pensamento pró-identidade branca, atua fortemente em plataformas digitais, com ativismo online defendendo a supremacia branca e conceitos ultranacionalistas e difundindo teorias da conspiração. Outro grupo são os neonazistas, que além de sentimento de ódio a judeus, discriminam outras minorias, como gays e transexuais. Identificam-se com Adolf Hitler, apropriando-se dos símbolos do nazismo alemão. Existem cerca de 170 grupos neonazistas em atividade nos Estados Unidos. O mais conhecido é a National Alliance, que defende o genocídio e erradicação de judeus e outras minorias de maneira explícita em sua ideologia. O objetivo final é a criação de uma pátria branca. Em contradição, Rosa Louise Parks, conhecida como uma das mães do movimento de direitos civis dos Estados Unidos, foi lembrada por recusar levantar do seu assento no ônibus para um passageiro branco se sentar. As fileiras da frente eram para as pessoas brancas e já as últimas fileiras eram para os negros. Quando os ônibus ficavam muito cheios, os negros eram obrigados a ceder os seus lugares para que os brancos pudessem sentar-se. Outro ativista super importante foi Martin Luther King, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1964, por seu trabalho em prol do movimento de direitos civis dos Estados Unidos. Ele também foi um dos líderes que organizou o boicote a ônibus na cidade de Montgomery, após a prisão de Rosa Parks. E além de lutar contra a segregação de discriminação racial dos negros nos Estados Unidos, também se opôs à Guerra do Vietnã, motivada por questões ideológicas entre dois governos vietnamitas, e contou com a participação direta dos Estados Unidos. Um caso ocorrido ano passado foi de George Floyd, um homem afro-americano de 46 anos, que foi morto após o policial chamado Derek Chauvin enforcá-lo com o seu joelho enquanto George estava algemado e de bruços no chão. A respeito dos costumes dos americanos, se destaca a pontualidade e a hora marcada. Por exemplo, você nunca vai ver um americano chegando de visita sem avisar. Outra característica muito forte é o consumo. Tudo é produzido em larga escala, independente do setor. Lojas de roupa, eletrodomésticos, eletrônicos, móveis de luxo e até mesmo de comida têm sempre uma demanda consideravelmente alta por parte dos americanos, tornando shoppings e outlets pontos de encontro dos estrangeiros. O orgulho e o patriotismo são outras duas características dos americanos, pois é muito comum você encontrar a bandeira dos Estados Unidos na frente das casas. Assim como o feriado de 4 de julho, que é a independência. Nesse dia as pessoas comemoram o dia todo e se caracterizam com as cores da bandeira da nação. O Dia de Ação de Graça é um feriado muito especial para eles. Isso porque é um momento único de reunir a família e celebrar a gratidão e as bênçãos. O consumo excessivo de fast foods é muito comum lá. Isso por conta da sua praticidade. E em suas grandes redes, o que podem se destacar são o McDonald's e o Burger King. Um hábito criado nos Estados Unidos é o de dar gorjeta sempre que um serviço é prestado. Então, nos restaurantes, essa gorjeta pode variar de 15% a 20%. Para os motoristas de táxi, algo em média de 15%. E para os carregadores de bagagem dos hotéis, algo como $5 já é suficiente. O cinema e a televisão também fazem parte da cultura norte-americana. A indústria cinematográfica de Hollywood é a maior e a mais importante indústria de cinema de todo o mundo, que grava filmes de grande bilheteria nacional e internacional. Apenas ela, sozinha, é capaz de movimentar mais da metade do mercado de cinema de todo o mundo. A economia se baseia nos setores agropecuário, industrial e de serviços. Na agricultura, destacam-se as produções de milho, soja e algodão,
com o emprego de altas tecnologias, como maquinário usado para plantar, pulverizar, colher e transportar e armazenar o que foi plantado. No setor industrial, destacam-se as produções de máquinas, eletrônicos como iPhone, produtos químicos, farmacêuticos e automotivos, como o da marca Dodge. Já os setores de serviços contribuem com mais de 3/4 do PIB. Quando se trata de conflitos e disputas, os Estados Unidos apresentam grande atuação em suas forças americanas desde 1941, quando o Congresso americano aprovou a ofensiva contra o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial surge como um momento em que a sociedade norte-americana atinge ápice do poder econômico e influência mundial. Mas após uma década de depressão adaptada a uma economia de guerra, uma crise que se expandiu pelo país inteiro. Mesmo debilitada, a economia americana ainda era estável. Em 1938, a renda nacional dos Estados Unidos era quase o dobro da renda nacional combinada da Alemanha, Itália e Japão. Uma grande mudança, no entanto, foi o New Deal tendo como principal objetivo a segurança e a estabilidade social e econômica. O objetivo principal durante a guerra era a produção, a expansão e não a estabilidade. O New Deal representava uma profunda ruptura com o pensamento ortodoxo, com propostas ousadas e inovadoras, articulando investimentos estatais e privados, reformas para adequar diversos setores da economia e estimular o consumo, reaquecendo assim a economia dos Estados Unidos, assim tornando-se a principal estratégia norte-americana. O Japão adotou uma postura agressiva com relação à expansão territorial, como na Manchúria em 1931 e na China em 1937. Em setembro de 1939, a Alemanha invadiria a Polônia. E com a mesma postura, a Inglaterra e a França declararam guerra. Já os Estados Unidos manteve uma postura de neutralidade. O Japão pertence ao bloco do eixo, composto pela Alemanha e Itália, iniciando uma política de expansão territorial e tinha como pretensões tomar posse das colônias europeias. Além disso, visavam dominar os recursos minerais, como o petróleo, o estanho, a borracha e o arroz. Pelo plano de expansão territorial, os japoneses derrotaram a marinha norte-americana no Oceano Pacífico. Assim, em 1941, especificamente em dezembro, a base de Pearl Harbor, no Havaí, pertencente aos Estados Unidos, foi atacada pela Força Aeronáutica Japonesa, que mais tarde ficou conhecida como o ataque suicida dos kamikazes japoneses, onde os pilotos japoneses jogaram seus aviões contra a base norte-americana. Assim, o presidente Roosevelt dos Estados Unidos tinha enviado tropas norte-americanas para pôr fim na Segunda Guerra Mundial. Como o exército norte-americano tinha muita força e era muito organizado, possuía uma enorme capacidade bélica. A primeira vitória estadunidense aconteceu na Batalha de Midway, em 1942, após derrotar a marinha japonesa. Em 6 de agosto de 1945, os americanos, através do avião Enola Gay, soltaram a bomba Little Boy na cidade japonesa de Hiroshima, deixando 140 mil mortes. E 3 dias depois, em 9 de agosto, o piloto Charles Sweeney soltou a bomba Fat Man em cima da cidade de Nagasaki, destruindo cerca de 40% da cidade e deixando entre 28 mil e 49 mil mortes, assim finalizando a guerra. Entre 2003 e 2011, os Estados Unidos e seus aliados iniciaram uma guerra contra o Iraque, que foi motivada por questões polêmicas. O governo norte-americano alegava que o regime do presidente iraquiano Saddam Hussein desenvolvia armas químicas e de destruição em massa, fato que nunca foi comprovado. O conflito foi o mais longo com participação americana desde a Guerra do Vietnã, gerando consequências de efeito dominó até hoje na região. Os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos desencadearam a Segunda Guerra no Afeganistão. Com o apoio do regime talibã, a Al-Qaeda foi realizada por Osama Bin Laden. Um dos alvos do ataque
foi o prédio World Trade Center, que era um símbolo econômico do país, mais conhecido como Torres Gêmeas. Com o apoio da OTAN, os Estados Unidos lançaram um ataque no Afeganistão em 7 de outubro de 2001. Lembrando que a ONU ela era totalmente contra esse ataque. O objetivo era encontrar Osama Bin Laden e seus apoiadores e acabar com os campos de treinamento terroristas e com o regime talibã. Os primeiros ataques aéreos foram direcionados a locais em que Hussein teria encontros com sua equipe. O ditador foi capturado em dezembro e entregue às autoridades iraquianas no ano seguinte, sendo condenado à morte e executado em dezembro de 2006. Houve um fortalecimento da Al-Qaeda e de grupos extremistas em 2014, 3 anos depois da retirada oficial das tropas norte-americanas do Iraque. O Estado Islâmico lançou uma ofensiva militar no norte do Iraque. Apesar de quase nenhum país do mundo se opor à queda do regime de Hussein, a maioria das nações e opiniões públicas eram contrárias à guerra. Até hoje questionam-se as razões para a invasão, visto que as armas de destruição em massa não foram encontradas e não houve comprovação da relação de Hussein com a Al-Qaeda. E em 2016, um relatório feito pelo governo britânico para avaliar decisões de participar da guerra concluiu que a ação militar não era o último recurso e que as consequências da invasão foram subestimadas. Iniciada após os ataques de 11 de setembro de 2001, a Guerra do Afeganistão se encerrou formalmente em 2014, mas até hoje milhares de soldados americanos e de outros países da OTAN, que é a Aliança Militar do Atlântico Norte, permanecem no país. As tropas apoiam forças afegãs no combate ao Talibã, grupo que mesmo após 14 anos de ofensiva ainda controla várias partes do país. No contexto da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram a abastecer o mercado mundial e a ajudar financeiramente os países europeus afetados, tornando-se a maior potência do mundo capitalista. E a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, contudo, tornou-se a segunda maior potência mundial e auxiliava a política e economicamente os países do leste europeu, assim obtendo influência para alguns países da Ásia, como o Afeganistão, desde a proclamação de sua república em 1978. Lembrando que os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas eram adversários desde ambos os países se enfrentarem na disputa ideológica conhecida como Guerra Fria, que foi uma luta política-militar entre o socialismo e o capitalismo, liderado pela União Soviética e os Estados Unidos. Em 1947, para combater o comunismo e as influências soviéticas, o presidente americano Harry Truman deu um discurso no Congresso americano afirmando que os Estados Unidos se posicionaria a favor das nações livres que desejassem resistir às tentativas de dominação externa. No mesmo ano, o secretário de Estado americano George Marshall lançou o Plano Marshall, com o objetivo de ajudar a economia dos países da Europa Ocidental. Em contrapartida, os partidos de esquerda cresciam devido ao desemprego e à crise generalizada, e os Estados Unidos temiam perdê-los para a União Soviética. Como resposta, a União Soviética criou o Cominform, que era uma organização encarregada de conseguir a união dos principais partidos do comunismo europeu. Também era sua tarefa afastar da supremacia norte-americana os países sob sua influência, gerando assim o Bloco de Cortina de Ferro. Além disso, foi criada em 1949 o Comecon, uma espécie de plano Marshall para os países socialistas. E em 1979, a União Soviética invade o Afeganistão, dando início à Primeira Guerra nessa região. Os Estados Unidos, por sua vez, tomaram partido da guerra e se alinharam à China e a países muçulmanos, como o Paquistão e a Arábia Saudita. Mais tarde, o sequestro e a morte do embaixador dos Estados Unidos no Afeganistão abalaram as relações entre ambos os países. Além disso, como os Estados Unidos acusaram a União Soviética de ser responsável por esse incidente, o já difícil diálogo entre os dois foi interrompido. E em 2002, os Estados Unidos começou a usar drones para atacar as bases da Al-Qaeda no Iêmen. Desde 2015, o país da Península Arábica se tornou ainda mais instável, com uma guerra entre forças leais ao governo do presidente Hadi. O conflito aumentou drasticamente em março de 2015,
quando a Arábia Saudita e outros 8 países árabes, principalmente sunitas, e apoiados pelos Estados Unidos, Reino Unido e França, fizeram um ataque aéreo contra os Houthis, com o objetivo declarado de restaurar o governo de Hait. Em janeiro de 2017, quando Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, foi promovido a presidente por meio de comentários conservadores, politicamente anti-globalização e economicamente nacionalista, Trump condenou o México por destruir as indústrias americanas e, por outro lado, ele disse que os imigrantes mexicanos estavam querendo tirar os empregos dos americanos. Nesse sentido, a pressão de Trump para construir um muro ao longo da fronteira com o México tornou-se uma questão cada vez mais polêmica, não só por causa do muro em si, mas também por causa da principal questão de financiamento para sua construção. Em discursos e posts no Twitter, o ex-presidente dos Estados Unidos afirmou que o México será o país que pagará pelo muro de uma forma ou de outra, referindo-se às negociações comerciais. Nesse sentido, um de seus primeiros grandes movimentos foi a renegociação do Tratado de Livre Comércio da América do Norte. Então, desde 2018, o México vem se tornando rota migratória para milhares de centro-americanos, os quais estão fugindo da violência e pobreza de seus países. Outro fato importante é que a economia mexicana é bastante diversificada, devido às atividades industriais, agropecuárias, mineradoras e turísticas. O principal produto de exportação do país é o petróleo, exportado principalmente para os Estados Unidos. Quando Trump estava no poder, removeu os Estados Unidos de um acordo comercial com as nações asiáticas, mais o Chile e a Austrália. Em seguida, retirou o país de numerosos acordos e organizações internacionais, como o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e o Acordo Climático de Paris. Além disso, a ação política da Casa Branca agiu unilateralmente, ignorando o consenso internacional, como, por exemplo, a decisão de reconhecer Jerusalém formalmente como capital de Israel e de transferir para a cidade a embaixada americana. De uma guerra comercial desencadeada por tarifas à pressão americana para outros países. Os Estados Unidos colocaram a China no foco da atenção internacional após criarem a rede de telefonia 5G. Dentre as críticas foram pelos benefícios que a China tem há bastante tempo, acusações de acordos comerciais globais. Assim, Donald Trump iniciou uma guerra comercial com a China por meio de taxas aos produtos chineses. A reação chinesa impactou setores importantes da economia norte-americana, como a agricultura. Porém, a renegociação do NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, na relação comercial com a China, Trump buscou estimular a indústria nacional por meio do encarecimento dos produtos chineses, que tinha como objetivo gerar mais postos de trabalho internamente com o aumento do consumo de produtos domésticos, o que mais tarde obteve uma grande queda dos investimentos chineses nos Estados Unidos. Em contrapartida, o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai continuar responsabilizando a China pelas práticas injustas e ilegais, como a promoção de certas tecnologias contra as tecnologias americanas. Questão ambiental. O governo de Trump acumulou nesses 4 anos de mandato um fardo histórico de ações de desprezo ao meio ambiente, desde a retirada do país do Acordo de Paris ao enfraquecimento de legislações ambientais e até impedir o fluxo de animais com a construção do muro na fronteira com o México. Em um sentido mais global, a questão ambiental não vai ser algo unilateral só dos Estados Unidos, mas sim de outros países, como também do Brasil, e não só porque o Brasil tem a Amazônia, mas por ser uma economia global, o atual presidente Biden anunciou que irá voltar para o Acordo de Paris e tem nos planos ambiciosos para a estabilização do aquecimento global. Agora iremos falar sobre o Canadá, que é o segundo país que compõe a América Anglo-Saxônica. O Canadá é o segundo país do mundo em maior extensão territorial, perdendo apenas para a Rússia. O Canadá ele tem como sua capital Ottawa. Além disso, ele faz fronteira com os Estados Unidos ao sul, ao noroeste está localizado o Alasca
e ao norte o Oceano Atlântico. Com 9.900.610 km², o país possui o clima temperado com 4 estações bem definidas, sendo elas a primavera, que tem início no final de março e vai até o final de junho, o verão, que começa em junho e termina no início de setembro, o outono, que vai do final de setembro até o final de dezembro, com temperaturas em média nos 17 graus Celsius durante o dia e 10 graus Celsius durante a noite, e o inverno durando 4 meses, que é de dezembro até março, com temperaturas variando entre -2 a -10 graus Celsius. Os idiomas oficiais do Canadá são o francês e o inglês. A sua moeda é o dólar canadense e as suas principais cidades são Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Ottawa e Edmonton. No Canadá, a vegetação predominante é a taiga, também conhecida como floresta boreal ou floresta de coníferas. Apresenta uma vegetação rica em pinheiros, também apresenta baixas temperaturas, porém não tão intensas quanto da tundra. Também possui pequenas regiões com floresta temperada e de tundra, caracterizadas pela presença de musgos, líquens, gramíneas e outros tipos de vegetação rasteira. Sua fauna é composta por animais capazes de suportar o frio intenso e o clima com baixas temperaturas. O relevo rochoso é considerado o maior relevo do Canadá. É composto por montanhas escarpadas que envolvem uma elevação aguda, caracterizada pela formação de um penhasco ou uma encosta íngreme. Também é composto por altos platos ou planaltos. As montanhas rochosas se estendem da Colômbia Britânica até o leste da fronteira de Alberta. Também tem os Apalaches, que se estende do sul do estado americano do Alabama até as províncias do Atlântico, onde são encontradas colinas e vales irrigados por rios, onde a agricultura é favorecida. No Canadá, a riqueza mineral do solo é a principal responsável pelo desenvolvimento econômico do país, por possuir jazidas de ferro, petróleo, gás natural, urânio, ouro, prata, níquel, zinco, entre outros. Além de serem exportados, contribuem para o desenvolvimento industrial do país. Vale ressaltar que o Canadá está entre os maiores produtores mundiais de zinco e níquel. O Canadá é mundialmente conhecido como um país multicultural, diverso e progressista, que acredita na importância da imigração para o enriquecimento da cultura. Outra influência significativa vem dos Estados Unidos, principalmente por meio da migração e produtos culturais. Segundo o Departamento de Patrimônio canadense, a diversidade étnica, racial e religiosa do país está crescendo rapidamente, com mais de 200 origens étnicas e 20% de grupos minoritários na população. Alguns sinais da postura canadense estão nas políticas de saúde pública, erradicação da pobreza, impostos progressivos e ênfase na diversidade, além da legalização do casamento homoafetivo e outras medidas pró-direitos humanos. O Canadá é um país desenvolvido, possui um dos maiores índices de desenvolvimento humano do mundo. Mesmo assim, sua economia é bastante dependente da estadunidense. Trata-se de uma economia de serviços. A agricultura responde somente por 2% do PIB e ocupa apenas 2% da população ativa. A indústria responde por 29% do PIB e acolhe 22% dos trabalhadores. Os serviços representam 69% do PIB e 76% da força laboral. A economia canadense modificou-se radicalmente a partir da Segunda Guerra Mundial e passa de uma economia agrícola a uma economia industrial inicialmente, para uma de serviços altamente técnicos na atualidade. Dispõe para sua indústria de grandes recursos minerais e energéticos, como gás natural e hidroeletricidade, por exemplo. Entre as cidades mais populosas do Canadá se destaca Toronto, que com mais de 140 etnias deram origem à metade dos seus 2,8 milhões de moradores. Toronto possui o Museu Real de Ontário, que tem como atração galerias sobre a cultura mundial e uma coleção que inclui
artes asiáticas, múmias egípcias e joias africanas. A cidade de Quebec apresenta parques como Plaines de Abraham, que foi o local onde ocorreu a vitória dos ingleses sobre os franceses, o que fez com que o Canadá passasse a ser de domínio britânico. O Canadá se beneficia amplamente de tratados de livre comércio. O NAFTA é um exemplo disso. Isto permite uma total integração entre as economias do Canadá e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são responsáveis por 80% das importações e exportações canadenses. As relações internacionais do Canadá estão baseadas primeiramente em uma forte política de multilateralismo e estreitos laços políticos e diplomáticos com os Estados Unidos da América. O Canadá também possui estreitas relações com o Reino Unido e, em menor escala, com a França. Segundo sua política de multilateralismo, nos últimos 60 anos, o Canadá passou a se esforçar cada vez mais para resolver problemas globais em colaboração conjunta com outras nações. Vale evidenciar que o Canadá é membro fundador da OTAN. Porém, geralmente ele não se envolve em guerras que não sejam sancionadas pela Organização das Nações Unidas, como na Guerra do Vietnã e na invasão do Iraque, mesmo sendo organizada por países membros da OTAN, a princípio os Estados Unidos. E o Canadá participou ao lado de outros países membros da OTAN de guerras que foram aprovadas pela ONU, como na Guerra do Golfo e na Guerra contra o Terror. E na Primeira Guerra Mundial, o Canadá foi um importante aliado do exército britânico, enviando mais de 600 mil soldados para o campo de batalha. O Canadá também teve participação decisiva nas batalhas travadas durante a Segunda Guerra Mundial, como União Soviética, Reino Unido, Estados Unidos e França, e nas disputas militares contra os países do eixo, como Alemanha, Itália e Japão. Mais de 1 milhão de soldados canadenses participaram do combate. Assim, o país declarou guerra à Alemanha e esteve na linha de frente nas batalhas de Dieppe, Normandia e na Batalha do Rio Escalda. Assim, ofereceram asilos aos monarcas dos Países Baixos, como a Holanda. Durante a guerra, o Canadá cresceu muito em função à indústria bélica, fabricação de materiais militares, que atendia diversos países da base aliada. Com o fim dos combates e com a derrota de seus inimigos, o Canadá se tornou uma das maiores lideranças militares do mundo, atraindo investimentos e conquistando mais espaço no mundo exterior. Os Estados Unidos e o Canadá são dois países que estão entre os mais extensos do planeta. E eles também ocupam metade da América, com cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados cada um. Esses países eles foram colonizados principalmente por ingleses e por outros povos anglo-saxões. Por isso, a maioria da população tem ascendência europeia, fala inglês e tem como sua principal religião a protestante. Devido às condições climáticas, o Canadá é pouco habitado. A maior parte da população que vive na América Anglo-Saxônica está localizada nos Estados Unidos, principalmente nas zonas costeiras. Os Estados Unidos são a maior potência mundial nas esferas econômica e militar. Junto com o Canadá, integram o grupo de 7 países mais industrializados. Ambos estão entre as nações com maior renda per capita. Além disso, o Canadá é um dos países com melhores condições de vida. Então, podemos concluir que esses dois países são muito importantes e fundamentais para o andamento do mundo.